Padre Fábio, o senhor pode me explicar a respeito das pessoas que rezam diante de imagens? Me explique. Essas pessoas que rezam diante das imagens, acham que elas estão ouvindo? Não, a imagem não pode ouvir nada, né? Mesmo se tiver alguma ouvindo, eu estou correndo, pelo amor de Deus. É igual a imagem que chora, a imagem que é isso, a imagem que é aquilo. Eu, com toda sinceridade, eu respeito, mas eu não vou atrás dessas coisas e tenho muito respeito por quem crê. Agora, um dado de fé. Imagem não escuta nada. Imagem não pode nada. Porque se pudesse, nós estaríamos no mundo da idolatria. Se você acredita que uma imagem tem poder de alguma coisa, de fazer um milagre na sua vida, isso se chama idolatria. É a mesma forma que você acreditar que a foto da sua mãe tem um poder além do de uma foto. Não. Uma foto e uma imagem possuem o mesmo valor. Me recordam alguém que eu admiro. O que muda na vida, o que tem transformação na vida, não é a admiração que eu tenho pela imagem, mas é a atitude concreta que nasce da admiração que eu tenho. Então, se eu admiro a minha mãe, não adianta eu falar bem dela, não. Isso não vai nem deixá-la muito feliz se ela sabe se eu tenho um comportamento totalmente diferente daquilo que eu digo. É a minha atitude de ver o valor que a minha mãe tem e eu trago para a minha vida. Aí muda o meu jeito de ser. Só assim tem sentido a devoção aos santos e a imagem que nós temos em casa, que não é de adoração. Para mim, volto a dizer, se eu tenho um Cristo, uma imagem de Nossa Senhora segurando Jesus, essa imagem é barro. Essa imagem não tem nenhum poder senão me recordar o valor dessa cena. Nós temos aqui a imagem de Pietà. Para mim, uma das expressões mais bonitas da dor humana é a mãe segurando o filho morto nos braços. Agora, você que já perdeu um filho, você vai se ajoelhar diante dessa imagem e a sua dor vai embora? Não. Esse milagre, essa imagem não pode fazer. Agora, o que ela pode provocar dentro de você é uma identificação da sua dor com a dor que essa mulher sentiu. E aí você descobre como é que essa mulher viveu essa dor. Como é que ela segurou o filho morto nos braços e como é que ela continuou a vida dela depois da morte do filho. Aí isso sim transforma a sua vida. A atitude daquela que você olha na foto ou que você olha na imagem. Agora, ajoelhar-se diante da imagem e achar que aquele barro tem poder de nos curar, tem poder de mudar a nossa vida, isso é idolatria. Falei na semana passada do Círio de Nazaré. Não, falei foi hoje, né? Foi hoje que eu comecei com Romaria, né? O Círio de Nazaré. Aquela pequena imagem que passa na Berlinda pelas ruas de Belém, ela não faz milagre algum. Agora, a Virgem de Nazaré, essa pode fazer um grande milagre na nossa vida se nós vivermos como ela. Porque, até fiz uma música nova para o Círio em que eu falo, quem anda nos seus passos não se perde de Jesus. Porque o bonito da Virgem de Nazaré é que ela está levando o menino Jesus no colo. Eu vou atrás dela é por causa do menino que está no colo dela. Não é por ela só, não. O que faz a multidão caminhar em torno daquela Berlinda, engana-se quem pensa que é a imagem grande. É a pequenininha que está no colo. Nossa Senhora só é o que é porque ela tem o filho nos braços. Ela nos oferece o Cristo. Só por isso nós estamos atrás da procissão, porque eu quero o Cristo que ela anuncia. Agora, pensar que aquela imagem tem poder de fazer milagre na minha vida, na sua vida, isso é idolatria. E nós não ensinamos isso, a igreja não ensina isso. Ensina que entre a imagem e a minha vida pode haver uma ponte. Aquilo que ela me lembra, tanto é que ela pode ser mudada. Pode ser um esse ano, pode ser outro o ano que vem. Pode ser outra do outro, sabe? Mesmo que seja a imagem da manifestação miraculosa de Deus. Não importa. Ela é apenas um sinal, é uma matéria temporária. Quando aquele pastor chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, houve uma manifestação pública, né? As pessoas indignadas com o gesto do pastor. Eu não vou julgar o gesto dele, mesmo porque já fizeram muito isso. Eu só vou dar um significado daquilo. Na época que aconteceu para mim, a primeira coisa que me veio.
Ele tentou ensinar um valor através de um gesto grosseiro. Ele tentou ensinar uma verdade a partir de um gesto grosseiro. Ele estava tentando dizer, o gesso não muda a vida de ninguém. Mas ele não precisava ter chutado a imagem para poder demonstrar que o gesso não tem poder de transformar. Da mesma forma como é grosseiro eu chegar na sua casa e rasgar a foto das pessoas que você ama. O que eu tenho e que posso é ensinar como padre, ele como pastor, que as realidades materiais, elas estão aí apenas para estabelecer pontes. Elas não são o definitivo, gente. Mesmo que se a minha fé estiver numa imagem, no dia que ela quebra, a fé quebra junto com ela? Ou no dia que essa imagem for roubada, roubam a minha fé também? Não. Igual aquele atentado que houve um ano retrasado lá em Belém do Pará. Jogaram uma pedra em cima da imagem e quebraram a imagem. Danificaram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Isso não danifica a fé do povo, apenas agride. Agride a sensibilidade de um povo que crê. Mas não pode abalar a minha fé. É como se então hoje descobrissem o corpo de Jesus. Se descobrissem o corpo de Jesus, os ossos de Jesus, isso mudaria a nossa crença a respeito da ressurreição? Absolutamente nada. Porque como foi a ressurreição não importa. A maneira como a ressurreição se estabeleceu a mim não importa. O que importa é o Cristo ressuscitado presente na igreja e sua força atuante através dos primeiros discípulos, através das primeiras comunidades. A nossa fé está nisso. Por isso que quando publicaram essa baboseira do Código da Vinci, aquela coisa toda, nossa, um atentado contra a fé, e as bancas estão cheias de livros assim, o livro que vai mudar o destino do cristianismo. Que palhaçada! Esses livros podem dizer o que quiserem, mas eles não mudam o que o cristianismo fez no coração das pessoas, não fez o que o cristianismo fez no coração da sua mãe, da sua avó, não muda o que fez no seu coração. Você é testemunha viva de que o cristianismo é uma mística que nos torna melhores. Porque no dia que deixar de nos tornar melhores, isso morre. E não morre justamente porque o ressuscitado nos move para esta consciência constante. Por isso, minha gente, que nós não estamos presos a essa materialidade da fé. Da mesma forma como atravessar a porta e achar que você vai ficar santo por causa disso, você ganhou indulgência porque atravessou a porta, isso são gestos simbólicos. Se isso não tiver repercussão na sua alma, não faça, porque você estará repetindo um gesto que não tem absolutamente poder de mudar você. Entende? O que você precisa buscar verdadeiramente é o que está por trás das palavras. Igual muita gente acha que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é sagrada, mas o livro, não. O livro isso é transitório. Ele pode acabar hoje, de repente você ganha um outro novo, isso é relativo. A sacralidade, são de repente, aqui dentro desse livro tem muita coisa preciosa que você considera precioso. Tudo bem. Mas não é essa matéria que é preciosa, é o que está nele. E o que está nele, eu lhe confesso, não é página, não é papel, não, é minha vida, é a vida de quem eu escutei. A Sagrada Escritura é a mesma coisa. Extrapola a materialidade, é mais do que papel, é mais do que folha. Mas é isso que está aí gravado no seu coração. Isso sim é sagrado. E às vezes, minha gente, nós caímos num processo religioso tão infértil, porque nós nos prendemos na materialidade das coisas. A gente acha que fé é isso, e fé é o contrário. Igual outro dia, estava assistindo um vídeo de Joseph Campbell, um dos maiores especialistas de mitologia no mundo. Ele estava dizendo assim, ele perguntou a um padre: Padre, o senhor tem provas concretas da fé que o senhor professa? Aí o Joseph Campbell não esperou nem o padre responder. Padre, não fique conflituado com a minha pergunta, porque se o senhor tiver provas concretas da sua fé, então não é fé mais. Nós não temos provas concretas de nada, mas nem por isso a nossa religião está suscetível
aos livros novos que saem, às conversas novas que saem por aí. Cada tempo sairá uma coisa. Porque se você for colocado diante do tribunal, vamos começar a partir de você. E o juiz vai dizer assim: olha, eu quero que você me dê uma prova concreta de que você ame o seu filho. Você não vai saber fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Amor extrapola a materialidade. O presente, por exemplo, é um bem material. Você ama alguém, você grava um CDzinho, coloca músicas que você gosta, você escreve um bilhetinho carinhoso e você entrega àquela pessoa. Isto é uma materialidade tentando significar o que não é material. Mas não é assim que você dá provas de quem você ama, mesmo porque isso pode passar pela falsidade. Você pode muito bem ir numa festa de aniversário e levar um presente por obrigação, só para não ficar feio. Quantas vezes vai, tem que levar, né? Fazer o quê? Quando na verdade, o presente que verdadeiramente agrada a gente é o que não é material e que no dia a dia você recebe do outro. Aquele olhar de felicidade quando te encontrou, aquele abraço carinhoso, aquela mensagenzinha no celular dizendo que está com saudade de você. São coisas simples que você percebe, mesmo que não haja materialidade. Você não tem como dar provas concretas de que você ama alguém. Isso é muito difícil, é quase uma ingratidão. É quase um desaforo você ser colocado nessa parede. Olha, me dê prova de que você me ama. Isso não existe. E só os imaturos pedem prova de amor, né? Os inseguros. Eu quero que você prove que você me ama. Pelo amor de Deus, eu não tenho como provar nada. Se eu não for competente o suficiente para fazer você sentir que eu te amo, então eu realmente não amo. Eu assumo a minha incompetência. Eu não tenho como lhe provar absolutamente nada. Agora, se o meu jeito de viver não é o suficiente para você entender que eu te amo, então eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que falar. Esse é o contexto da fé. Quando você não tem o que oferecer materialmente, mas você está ligado de outra forma. Não é a materialidade que nos prende, é algo que vai além. É algo que extrapola o contexto do material. E eu confesso para vocês que acho que a vida é muito mais interessante quando ela está aí. Quando as coisas são muito concretas, a gente corre o risco de viver no artificial. Quando uma pessoa pede de você aquilo que você tem. Eu me recordo, minha gente, que na doença do Robson, logo quando ele precisou fazer a primeira cirurgia, ele quase morreu. Teve um dia que eu fiquei vários dias lá em Formiga por causa dele. Algumas noites eu dormia lá na casa dele, ficava com ele. Numa daquelas noites eu estava deitado ao lado dele. Eu me recordo que eu estava acordado e percebi que ele estava acordado também. Só que ninguém falou nada. De repente ele me perguntou: meu amigo, você está acordado? Eu disse: estou, Robin. Por quê? Você está precisando de alguma coisa? Ele me falou assim: não estou precisando de nada não. Eu estou com febre, mas já tomei o remédio. Aí passaram-se alguns segundos assim, em silêncio. Aí ele falou assim, percebi que ele estava chorando, e ele falou assim: mas eu queria lhe falar que ter você aqui do meu lado torna mais fácil esse momento tão difícil na minha vida. É disso que eu estou falando. Ali naquela hora não tinha nada de material que eu pudesse fazer. Não tinha um remédio que eu pudesse pegar, não tinha um copo de água que eu pudesse dar, nada. Ele não pedia da minha matéria. Ele apenas agradecia a minha imaterialidade. Porque é mais do que estar um corpo ao lado. Você pode muito bem ter um enfermeiro e não ter a mesma sensação. Não é material, não é o corpo, mas é aquilo que você significa. É aquilo que extrapola o limite do seu gesto. E isso, minha gente, é o contexto da ressurreição, é o contexto da fé, é o contexto da continuidade do Cristo na história. Assim como eu pude ser na doença do meu amigo um bem imaterial, nós também podemos ser na vida dos outros. E esta é a oração mais bonita que nós podemos fazer. Quando você descobre
que você extrapolou o limite da materialidade e que você se tornou um bem que não é material. Porque os outros a gente compra. Mas amor, amizade, fidelidade, carinho, isso a gente só recebe à medida em que a gente conquista. E a conquista do que não é material, essa não adianta a gente trabalhar, não. A gente só precisa viver bem. E nem há cartões de créditos que nos dê a possibilidade de comprar. Quem conquistou, conquistou. Eu desejo que você conquiste e que você ofereça a tantos que precisam de você. Derrame sobre o seu coração a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.